Queridas irmãs, queridos irmãos, neste relato de Lucas, nós temos aqui, na verdade, uma caminhada. E é uma caminhada que é a nossa caminhada, que deve ser a nossa caminhada. O relato dos discípulos de Emaús é um relato muito importante, porque deve ser a caminhada concreta do cristão. E não sei se vocês perceberam, mas o relato ele tem uma dinâmica muito simples. Os discípulos saem desiludidos de Jerusalém, desanimados de Jerusalém, vão até Emaús e retornam animadíssimos, motivados, contentes. Essa é, na verdade, a estrutura da história. Então eles saem desanimados, saem desmotivados, desiludidos e voltam motivados e com grande esperança e com grande motivação. Mas o que acontece para isso? E aí vem então os detalhes da história. Em primeiro lugar, esses discípulos caminham. E aqui o caminhar é importantíssimo. Eles não estão parados, eles caminham. Eles estão pela estrada, caminhando. E Jesus se aproxima deles. Eles não conseguem enxergar Jesus, graças à falta de motivação deles, à falta de esperança, à frustração por tudo aquilo que aconteceu. E o Cristo começa a falar então. E ali acontece uma verdadeira aula das Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus começa a ser ensinada, começa a ser relembrada aos discípulos. E aí eles vão se alimentando dessa palavra. E essa palavra vai culminar no quê? Na partilha do pão. Que não necessariamente, é claro que há discussões aí se o Cristo celebrou a Eucaristia ali ou não, mas de qualquer forma a partilha do pão é a origem da Eucaristia para todos nós. E na partilha do pão, os discípulos abrem os olhos. E aqui também é um detalhe importante, ou seja, eles enxergam Jesus. E aqui é um detalhe importante, eles estavam cegos. E depois os olhos se abrem. Mas os olhos se abrem por quê? Porque eles foram alimentados da palavra de Deus e porque eles viveram a partilha do pão. E aí eles retornam para Jerusalém motivados. E essa justamente é a estrutura da nossa caminhada. O cristão que é cristão em pleno século XXI, muitas vezes ele procura pelo em ovo. E acaba não vivendo a caminhada que ele deve viver. Que ele tem que viver. Que é uma caminhada muito mais exigente do que muita gente pensa. Qual é essa caminhada? Em primeiro lugar, nós estamos numa caminhada. A vida é uma caminhada. E nós estamos nesse caminho de Emaús. Nós todos. Só que nós precisamos nos alimentar nessa caminhada. Caso contrário, nós ficamos realmente cegos. A vida vai nos cegando. Nós vamos nos acostumando com muitas coisas. O que é se cegar? Se cegar é não poder enxergar as coisas. É não poder perceber as coisas. Então nós vamos nos cegando com muitas coisas. Nós vamos nos cegando, isso quer dizer, nós vamos nos anestesiando com muitas coisas. Nós vamos nos acostumando com muitas coisas. Nós vamos nos acostumando com o desrespeito. A gente vai se acostumando com a falta de valorização da vida. A gente vai se acostumando com uma cidade feia. A gente vai se acostumando com uma cidade cheia de mato. A gente vai se acostumando com os casos de dengue. A gente vai se acostumando com pessoas na rua, jogadas no chão. A gente vai se acostumando com o sistema de saúde ruim. A gente vai se acostumando com uma política corrupta. A gente vai se acostumando com muita coisa. E a gente vai se cegando. Pior do que se cegar, a gente começa a deixar de ver esse mundo e começa a criar um mundo paralelo. Um mundo assim que fica nas nuvens.
A gente quer fugir desse mundo. A gente cria ilusões falsas. E aí a gente se torna verdadeiramente cego. E a dinâmica do cristão qual que é? O cristão, ele tem uma caminhada de fortalecimento constante. E a religião do cristão não é aquela religião que faz com que ele fuja da realidade. Mas o cristão vem à missa justamente para quê? Para ouvir a palavra de Deus e não ficar lá há 2000 anos atrás. Mas ouvir a palavra de Deus para poder confrontá-la com os dias atuais. Ora, se nós trabalhamos aqui o amor ao próximo, esse amor ao próximo tem que estar em pleno século 21. E tem que ser um amor ao próximo que eu vá viver lá fora realmente. Nessa sociedade muito concreta na qual eu vivo. E esse amor ao próximo é exigente com todos nós. Isso faz quebrar com todo o desrespeito que existe lá fora. Mas somos nós que iremos fazer isso. A caminhada do cristão é de um crescimento nosso. Por isso que eu ouço a palavra de Deus. E aqui vem um chamado para nós padres. Ou seja, os padres têm uma grande responsabilidade na reflexão da palavra de Deus na missa. Por quê? Porque a homilia é justamente para isso. A homilia não é para repetir a leitura que foi dita. Repetir a leitura que foi dita é subestimar a inteligência de vocês. A homilia ela é feita para quê? Para que nós possamos traduzir, trazer para os dias de hoje, refletir melhor o que está na leitura. E não simplesmente eu pegar o folheto aqui e começar a repetir a leitura que vocês já ouviram. Essa não é a função disso que eu estou fazendo aqui. A função da homilia é justamente trazer para os dias atuais a palavra de Deus. Para que nós todos possamos fazer a reflexão da palavra e voltar fortalecidos para a realidade. Isso não só para vocês, para mim também. Quer dizer, ao fazer essa reflexão aqui, eu estou me fortalecendo e me comprometendo com a minha vida que eu tenho lá fora. Então a missão do sacerdote é uma missão de se preparar para a missa, de se preparar para essa celebração aqui, estudando a palavra de Deus. Eu começo a estudar a palavra de Deus amanhã. Amanhã eu pego o trecho do domingo que vem, dou uma lida, e depois esse trecho fica assim como que num processo de maturação na minha cabeça. Depois, na sexta ou no sábado, eu vou sentar e estudar. Isso todo sacerdote tem que fazer, porque é uma responsabilidade. Agora, se eu faço isso, quer dizer, vocês que ouvem a palavra de Deus precisam se alimentar disso. O cristão que sai da missa sem nada, sem nenhum conteúdo intelectual, não é só conteúdo espiritual não, é conteúdo intelectual mesmo. Ele não aproveitou da missa. Ele tem que receber a palavra de Deus. E receber a palavra de Deus é entendê-la, para poder viver lá fora. E aí vem a segunda parte da missa que é fundamental, que é o partir o pão. Se nós partirmos o pão, nós entendemos o que o Cristo veio fazer. Ou seja, partilhar do pão, comer do mesmo pão, é entender que nós todos somos filhos e filhas de Deus. Todos somos amados do Pai. E, portanto, o que eu tenho que fazer lá fora é quebrar com todas as relações de exploração, com todas as relações de dominação, de desrespeito ao ser humano. Por quê? Porque todo ser humano é sagrado, todo ser humano merece respeito, todo ser humano merece consideração. E eu preciso amar os seres humanos. Eu posso não gostar de alguns, mas eu devo respeitá-los. Porque aqui está o amor bíblico. Respeitar é o respeito. E é essa a dinâmica do cristão. Eu venho à missa para isso. E é por isso que a partilha do pão chama-se comunhão. É comum união. Mas não é uma comum união com Deus, simplesmente. É uma comum união com todos nós. Por isso que nós comungamos. E aí não tem sentido sair daqui e quando eu chegar lá fora viver uma falta de comunhão com as pessoas. Eu preciso viver uma comunhão com as pessoas. E comunhão com as pessoas é sentir o que o outro sente, se colocar na situação do outro.
mas a partir daí fazer alguma coisa para que a vida do outro seja melhor, para que a vida do outro seja uma vida onde ela possa se desenvolver, onde a vida possa se desenvolver. Então a nossa caminhada, gente, é uma caminhada concreta, não é uma caminhada como muitas pessoas querem fazer, de mágica, ou de coisas sobrenaturais, ou de coisas que não estão nesse mundo. Isso é fuga. A nossa caminhada é muito concreta e de muita responsabilidade. Eu entendo a palavra de Deus, eu comungo com Deus e eu saio com Deus daqui. E eu vou caminhar com Cristo durante o nosso caminho da vida, que é o caminho de Emaús. E eu saio fortalecido daqui, para viver essa palavra como Cristo lá fora, diante dos meus irmãos. É assim que nós construímos o reino de Deus, e não de outra forma. Caso contrário, nós vamos em busca de coisas que na verdade não existem. Eu só quero terminar essa homilia aqui, contando uma história que eu vivenciei há 2 semanas atrás, em sala de aula. Em sala de aula me questionaram sobre o rapaz lá do Rio de Janeiro. Não é? O rapaz que fez lá a chacina e depois se matou. Não é? E aí eu disse que o grande vilão da história, quer dizer, naquela história não tem vilão, todos são vítimas, tanto o rapaz como os adolescentes. E o grande vilão da história é o nosso sistema de saúde. Por quê? Porque o sistema de saúde público tirou os manicômios, mas não colocou nada no lugar, porque o rapaz era doente. O rapaz tinha uma psicose, era doente. Então, hoje em dia, quem tem dinheiro e quem tem consciência, trata das pessoas que têm problemas mentais. Agora, quem não tem condições de entender e quem não tem dinheiro, não trata. Aí eles ficam à solta, claro, e se desenvolvendo na sua psicose. É esse o problema. E é esse a origem da história toda do Rio. Aí me vira uma aluna e diz assim, não, eu creio que foi o diabo, foi o demônio. Universitário, hein? Aí eu disse, está brincando comigo, não é? Ela falou, não, eu acredito que foi o demônio. Aí lá tinha um colega do lado, ela falou, se o meu colega fizer um mal contra mim, é o demônio que está fazendo com que ele faça. Aí eu tentei explicar para os alunos a origem da figura do demônio na Bíblia. Não é? Mas se as pessoas são ideológicas, elas não ouvem aquilo que elas não querem ouvir. E eu senti que ela não ouvia a explicação. Tá? Aí eu tive que entrar no mundo dela, no mundo de fantasia dela. Porque se eu digo que é o demônio, eu afasto da minha responsabilidade, estão entendendo? Ou seja, a nossa responsabilidade está acabada. Ou seja, não é o sistema de saúde que nós temos que cuidar, mas é o demônio, ponto final, acabou. E aí eu tive que entrar no mundo dela. Eu falei assim, o que Jesus pediu para a gente fazer? Amar ao próximo. Ela respondeu. Eu disse assim, não, isso já estava no judaísmo. O que Jesus pediu mais ainda? Ele foi mais além. Aí ela falou assim, amar o inimigo. Eu falei, exatamente. Então se o seu amigo faz o mal para você, e ele faz o mal porque foi influenciado pelo demônio, então o teu inimigo não é o teu amigo que te fez o mal, mas na verdade o demônio. Então você tem que amar o demônio. Você tem que se aproximar do demônio e amar o demônio. Aí essa menina se perdeu toda. Porque eu confrontei 2 verdades que estão nesse mundo metafísico que ela criou. Entendeu? Primeiro, amar o inimigo. Segundo, o demônio nos manipula, nos faz de bonecos. Ora, então se ele é o inimigo, então eu tenho que amá-lo. Eu tenho que procurar e amá-lo. Não é? A gente cria fantasia, gente. E o cristianismo não é feito de fantasias. O cristianismo é feito de atitudes concretas. E foi isso que o Cristo fez. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E essa palavra nos obriga a construir um mundo novo. Mas somos nós que temos que construir. E nós não estamos lutando contra algo sobrenatural. Nós estamos lutando contra algo muito natural, que é o individualismo das pessoas, que é o mau caráter das pessoas, que é um sistema injusto que existe lá fora, que é a falta de vergonha na cara
de trazer para nós os tributos que nós pagamos, os impostos que nós pagamos e assim por diante. Tudo isso é humano, tudo isso nós temos que combater e essa é a nossa responsabilidade. Só para não deixar de dizer do Dia das Mães, Deus, disse João Paulo I, é mãe e Ele ama a todos, sem restrições. E o que Ele quer é a vida de todos. E se nós fazemos a sua vontade, Ele caminha conosco. Então vamos caminhar com Deus e vamos sair daqui fortalecidos para a nova luta. Para a gente poder, domingo que vem, apresentar obras concretas a esse Deus que é mãe e que caminha conosco.